estendendo as funcionalidades de Visage usando livraria de componentes. Neste curso você aprenderá como estender as funcionalidades de Visage usando um API para integrar um processo com um sistema externo, controlando o gerenciamento da informação. O componente, ou API, consultará a informação no sistema externo e o retornará para ser armazenada dentro do processo. Um banco possui um processo de solicitação de produtos que começa com o registro de informação do cliente. Depois, continuando com o processo, em uma atividade específica se devem consultar os produtos que já têm um cliente. A informação dos produtos existentes de cada cliente está armazenada no sistema CRM e não existe serviço algum que ofereça a possibilidade de fazer consultas. O CRM só oferece um API que fornece um conjunto de funções, nas quais uma oferece a consulta de informação dos produtos para um cliente à vez. Por isso, a livraria ou API deve ser utilizada desde a atividade obter produtos para realizar a consulta e assim na seguinte atividade seja possível visualizar o resultado. Agora vamos integrar a lógica da livraria de componentes com o processo de solicitação de produtos. Esta lógica está disponível no método getCustomerProducts. Para este exemplo, devemos fazer a configuração em 3 passos. Registrar a API como uma livraria de componentes, criar a função para invocar o método de componente e criar uma expressão para, desde o processo, invocar a função. Portanto, desde o assistente selecionamos o menu Ferramentas e depois selecionamos a opção Livraria Componentes para, desta forma, registrar a API. Cliquemos no botão Adicionar para configurar e carregar a API dentro do projeto Visage. Uma nova janela é mostrada. Configuramos o nome e as outras propriedades. Cliquemos no botão seguinte. Aqui devemos procurar e carregar o Assembly. Para este exemplo, vamos usar uma livraria compilada em Microsoft.NET, ou seja, uma DLL. Mas se usamos Visage Enterprise, JEE, devemos usar um jar. O namespace deve ser igual ao namespace do projeto de Microsoft.NET. Para este caso, registremos Visage Component Library como namespace. Agora clicamos no botão Finalizar. Cliquemos no botão OK para fechar a janela com o listado de componentes do projeto. Nós não podemos ter acesso ao código da API, mas os donos do CRM nos informaram que o método a consultar é getCustomerProducts, o qual recebe um string com a identificação do cliente e retorna um array. Especificamente, retorna uma array list, na qual cada registro dentro dela representa um produto do cliente, sendo este um array de 3 strings com a seguinte ordem: código do produto, número do produto e taxa. Agora devemos configurar o segundo passo, criar a função para invocar o método do componente. Cliquemos em Funções dentro do menu Ferramentas e depois selecionamos a opção Criar função. Aqui, devemos definir o nome e descrição da função, depois clicamos no botão Tipo de retorno para definir o tipo de dados a retornar pela função. Como o componente retorna um array com os produtos de um cliente, selecionamos Objeto como tipo de retorno. Para executar o método do componente, é necessário enviar a identificação do cliente. Por esta razão, clicamos no botão Lista de parâmetros e criamos um parâmetro de tipo string e com o nome e identificação do cliente. Agora criamos um módulo de expressão e adicionamos o código para instanciar o componente e invocar o método getCustomerProducts. Observe que estamos requisitando uma classe específica de componente e, portanto, invocando o método getCustomerProducts e enviando como parâmetro de entrada o parâmetro recebido na função. Finalmente, estamos definindo como retorno ArrayList, devolvida pelo método invocado. Agora, clicamos no botão OK para finalizar a criação da função. Agora podemos configurar o passo 3 e criar uma expressão para invocar a partir do processo função. Vamos configurar isso para integrar o processo com a invocação da consulta no sistema externo. Por isso, em Assistente, selecionamos o passo 4, Regras de negócio, e em seguida, selecionamos Eventos da atividade.
Visualiza-se o diagrama do processo. Selecione a atividade Obter produtos, uma vez que aqui é necessário definir uma expressão para invocar e harmonizar a resposta da livraria de componentes. Ao clicar em Atividade de serviço, visualiza-se uma nova janela para configurar a nova expressão. Como boa prática, ao invocar sistemas externos ou configurar funções avançadas a partir de uma atividade de serviço, estas devem ser configuradas ao sair da atividade. Portanto, selecione ao sair e, a seguir, adicione uma expressão. Visualiza-se uma janela para configurar a expressão. O primeiro passo é definir uma variável para armazenar a resposta. A seguir, agregamos um módulo de função para invocar a função fnGetProducts, que foi criada no passo anterior. Aqui, devemos selecionar a função criada e, a seguir, configurar o parâmetro de entrar com XPath do atributo Identificação do cliente. Finalmente, para aprovação, armazenar temporariamente o resultado e selecionamos a variável ARProducts. Na invocação da função, o componente estabelece conexão ou CRM, obtendo os produtos existentes do cliente. Agora devemos iterar o ArrayList retornado e para cada um dos registros dentro dele, deve-se armazenar a informação dos produtos no modelo de dados. Porém, antes de iterar, adicionamos um módulo if para validar se o resultado da função contém valores. Agora devemos iterar a resposta, iterar o array de produtos, portanto, adicionamos o módulo for e depois configuramos a interação do ArrayList. Agora, dentro de for, devemos pegar cada registro do ArrayList e depois obter a informação específica do produto para, desta forma, armazená-la dentro de atributos específicos do modelo de dados do processo. Portanto, adicionamos o módulo de expressão dentro do for. Aqui, devemos incluir o código necessário para obter e armazenar a informação. Observe que estamos criando um novo registro dentro da relação cliente-produtos, devido a que o cliente pode ter muitos produtos existentes, por isso, esta é uma relação um para muitos. Depois, cada valor do ArrayList é obtido e armazenado dentro de cada atributo do novo registro da relação. Leve em consideração que na mesma relação são armazenados os produtos existentes e os novos solicitados pelo cliente. Por isso, o atributo existente é preenchido com o valor verdadeiro. O módulo de expressão está completo, portanto, cliquemos no botão OK. A expressão geral está completa. Agora clicamos no botão OK. De novo, clicamos no botão OK para finalizar com a configuração da expressão. Obrigado pelo seu interesse em Visage, a solução preferida pelos especialistas em BPM.